Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui mais uma vez é o Thiago. Bom, hoje nós vamos dar seguimento ao assunto do escoamento interno em dutos e hoje nós vamos abordar a perda de carga. Bom, então primeiramente nós vamos relembrar aqui um pouquinho a equação de Bernoulli. Bom, como vocês podem ver, a equação de Bernoulli ela pode ser interpretada da seguinte forma. Bom, no escoamento entre dois pontos, se não há nenhuma transferência de calor e estamos tratando do escoamento de um fluido ideal, ou seja, um fluido sem viscosidade, a energia total desse fluido em um ponto tem que ser igual à energia total nesse fluido em um segundo ponto do escoamento. Porque, como eu falei, como não há nenhuma transferência de calor para o fluido ou do fluido para o ambiente, ele não está ganhando nem recebendo energia. E num primeiro momento nós vamos considerar que não há nenhuma máquina retirando ou fornecendo energia para aquele fluido e como nós consideramos que esse fluido é ideal, ele não possui viscosidade, num primeiro momento nós não vamos considerar que há perdas devido ao atrito. Bom, muito bem. Se vocês repararem também nessa forma de equação de Bernoulli, podemos perceber que todos os termos têm unidades de energia por unidade de massa. Bom, primeiro nós temos aqui um termo de energia relacionado à pressão, um segundo termo relacionado à cota em relação à gravidade e um último termo relacionado à energia cinética. Bom, dividindo toda essa equação por g, ou seja, pela constante da gravidade, temos essa segunda forma da equação de Bernoulli. Reparem que esse primeiro termo nós temos P1, que é a pressão no primeiro ponto do escoamento, sobre ρ1, e no segundo membro da equação, no lado direito, nós temos a pressão 2 sobre ρ2. O que acontece? Em muitos casos, principalmente no escoamento de líquidos, nós consideramos que a massa específica do fluido é constante, ou seja, o escoamento é incompressivo. No escoamento de alguns gases, em algumas situações, nós também realizamos essa consideração. Porém, isso vai depender, por exemplo, do número de Mach. Bom, além disso, temos a relação aqui ρg, que seria o quê? O peso do fluido. Então, reparem que agora temos pressão sobre peso, mais Z1, que seria a cota do ponto 1, mais V1 ao quadrado, que é a velocidade no ponto 1, sobre 2G. E se vocês repararem, todos os termos têm a unidade de quê? De comprimento. Isso é importante porque agora nós estamos percebendo que todos os termos nessa forma da equação de Bernoulli têm unidade de comprimento ou, se vocês preferirem, energia sobre peso, ou energia por unidade de peso, que se vocês fizerem análise dimensional, vai dar unidade de comprimento. Isso é importante porque nós vamos ver o conceito de carga e perda de carga. E geralmente, quando falamos em perda de carga, ela é medida em unidade de comprimento, seja em metros, seja em centímetros ou milímetros. Então, é bom vocês se acostumarem com a equação de Bernoulli nessa forma. Bom, agora nós vamos notar como é que fica a equação de Bernoulli na presença de uma máquina. Bom, como nós falamos inicialmente, naquela primeira forma da equação de Bernoulli, nós sabemos que a energia se conserva. Por quê? Porque nós consideramos anteriormente que não havia nenhuma máquina retirando ou fornecendo energia ao fluido e que não havia perdas devido ao atrito. Quando não há nenhuma máquina entre dois pontos de escoamento, a energia, nessas considerações que fizemos, deveria ser a mesma nos dois pontos. Porém, no caso da presença de uma máquina, nós vamos somar no lado esquerdo da equação a energia daquela máquina. Reparem que aqui eu escrevi H1 e H2, onde H1 seria a carga, ou seja, a energia por unidade de peso no ponto 1 do escoamento, e H2 seria a carga no ponto 2, que seria só todos aqueles termos da equação de Bernoulli. No caso aqui, como eu falei, na presença de uma máquina, seja ela uma turbina ou uma bomba, a princípio isso não importa, nós vamos somar no lado esquerdo por causa do seguinte motivo. Percebam que se a máquina for uma bomba, ela vai fornecer energia ao fluido, de forma que a energia no lado, quer dizer, no ponto 2 seria maior que a energia do ponto 1. Por quê? Porque entre o ponto 1 e o ponto 2, essa máquina forneceu energia.
ao fluido, de forma que a energia no ponto 2 é maior do que a energia no ponto 1. Então, para que a equação seja igualada, nós deveríamos somar essa energia que foi fornecida no lado esquerdo para que possamos preservar a igualdade na equação de Bernoulli, ficando da seguinte forma. Temos todo aquele termo que nós já vimos anteriormente, mais energia da máquina, é igual à energia no ponto 2. Porém, se no caso a máquina fosse uma turbina, por exemplo, esse termo Hm deveria ser negativo. Por quê? Porque a turbina ela vai retirar a energia do fluido. Então, a energia no ponto 2 seria menor que a energia no ponto 1. E para preservar a igualdade, a energia da máquina viria com sinal negativo no caso de uma turbina. Bom, agora considerando as perdas por atrito, nós teremos o seguinte cenário. Como nós vimos, da equação de Bernoulli em si, teríamos o quê? Uma conservação de energia se não houvesse perdas devido ao atrito, não houvesse transferência de calor e nem houvesse presença de uma máquina. Porém, nós sabemos que todo fluido ele tem uma viscosidade. E devido a essa viscosidade, devido ao atrito, vai haver uma perda de energia. Bom, o que acontece? Nós sabemos que devido a essas perdas de energia, a energia no ponto 2 do escoamento vai ser menor que a energia do ponto 1. Então nós temos que calcular qual a energia que foi perdida e somar no segundo membro da equação para que possamos preservar a igualdade. Então, considerando apenas as perdas, a equação seria essa. A energia no ponto 1 tem que ser igual à energia no ponto 2, mais as perdas até aquele ponto. E, finalmente, considerando a equação de Bernoulli de uma forma mais completa, nós temos que H1, ou seja, a energia no ponto 1, tem que ser igual a H1 mais a energia da máquina tem que ser igual a H2 mais as perdas. Bom, outra equação importante que vocês vão precisar é a equação que relaciona a diferença de pressão entre dois pontos com uma carga ou uma energia. Nós já sabemos da manometria a seguinte relação, que a variação de pressão é igual a ρg vezes H. E o H nós vamos convenientemente relacionar com a queda de pressão. E percebam o seguinte, que se nós dividirmos a variação de pressão pelo peso do fluido, nós vamos ter um H, ou seja, vai ter unidade de comprimento, que vai combinar com as unidades da nossa equação de Bernoulli, já que elas vão ter unidade de comprimento. E é assim que nós vamos medir a nossa perda de carga, em unidade de comprimento. Bom, então a equação de Bernoulli na forma final, incluindo tanto a presença de uma máquina como a perda de carga, vai ficar como sendo a energia no ponto 1 mais a energia da máquina, seja positiva ou negativa, nós vamos ter que avaliar no caso de uma turbina ou de uma bomba, tem que ser igual a energia no ponto 2 somada à perda de carga. Bom, a perda de carga ela pode ser de duas formas. Pode ser a perda distribuída, como eu havia comentado, ou perdas singulares. No caso da perda distribuída, vai ser devido ao atrito do próprio fluido, e ela vai ser calculada com a seguinte forma. HF, que vai ser a nossa perda de carga, vai ser igual a F, que é o fator de atrito, que nós vamos ver formas de calcular ou determinar mais adiante, vezes o comprimento da tubulação sobre o diâmetro, vezes a velocidade ao quadrado sobre 2g. No caso das perdas singulares, elas acontecem por estreitamentos ou alargamentos na seção transversal da tubulação, a presença de válvulas ou de qualquer coisa que perturbe o escoamento do fluido vai causar uma perda singular. É calculada da seguinte forma. A perda singular é igual a K, que é um coeficiente tabelado, vezes a velocidade ao quadrado sobre 2g. Como eu falei, o K ele é um coeficiente tabelado e vocês podem procurar na literatura para uma válvula específica, uma conexão de tubulação específica, um estreitamento ou um alargamento da tubulação. E com esse valor tabelado você substitui aqui o K. Bom, agora dando continuidade ao nosso assunto de perda de carga, vamos aos exercícios. Bom, eu sugiro que vocês pausem para ler o enunciado com calma. Porém, basicamente, ele pede para que a gente determine a perda de carga por quilômetro de tubulação, sendo que é uma tubulação de aço, e ele nos deu o diâmetro e informou qual é o fluido.
A seguir a gente tem os dados, né? Ele deu a viscosidade cinemática para o óleo, a vazão é conhecida e esse epsilon é a rugosidade do tubo. Ele nos deu em milímetros e temos o diâmetro em centímetros, o diâmetro em centímetros. Então vamos lá. Bom, ele pediu a perda de carga, no caso seria a perda de carga distribuída. Ela é dada por essa seguinte forma, que você já conhece, HF, que seria a perda de carga distribuída igual a F, que é o fator de atrito, que nós vamos ter que determinar mais adiante, vezes o comprimento da tubulação, que no nosso caso vai ser 1000 metros, já que ele pediu a perda de carga por quilômetro, ou seja, a cada 1000 metros de tubulação, qual será a perda de carga, dividido pelo diâmetro, que é 45 centímetros, vezes a velocidade ao quadrado sobre 2g. Bom, a velocidade nós vamos tirar da relação entre velocidade, área e vazão. A vazão é conhecida e a área também, já que nós temos o diâmetro. Como é um duto de seção circular, nós sabemos que a área da seção transversal é π, vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. E vamos chegar na seguinte relação. A velocidade é igual a 4 vezes a vazão, que é conhecida, sobre π vezes o diâmetro ao quadrado. Como nós temos todos esses dados, basta substituir. 4 é da relação, 190 vezes 10 a menos 3 é a metros cúbicos por segundo é a vazão que foi dada. Ele nos informou no enunciado que a vazão era 190 litros por segundo. Porém, eu particularmente prefiro trabalhar em unidades SI, porque aqui já vai sair em metros por segundo no final. Dividido por π vezes 0,45 metros, isso tudo elevado ao quadrado. Bom, vocês podem reparar também que, como eu falei, eu prefiro trabalhar em unidades SI. Então, o diâmetro foi dado como sendo 45 centímetros. Eu transformei para metro para que a velocidade já saia em metros por segundo, tendo como resultado 1,19 metros por segundo. Bom, a seguir, a gente precisa determinar o nosso fator de atrito, que é o único dado que nós não conhecemos ainda. Para determinar o fator de atrito, nós precisamos conhecer epsilon, que é a rugosidade, e o número de Reynolds. Bom, como que a gente vai usar a rugosidade? Nós vamos utilizar um parâmetro adimensional chamado rugosidade relativa, que é a razão entre a rugosidade do tubo, epsilon, e o diâmetro. Como eu falei, as unidades elas têm que conversar entre si. Lembrem que a rugosidade foi dada como sendo 4,6 vezes 10 a menos 2 milímetros, mas eu transformei para metro e botei o valor do diâmetro em metros também. E vamos ter esse valor aproximado de rugosidade relativa. Bom, em seguida nós precisamos determinar também o número de Reynolds, que é dado por essa relação, que é a massa específica vezes a velocidade que nós conhecemos, vezes o diâmetro, que também é conhecido, dividido pela viscosidade absoluta. Porém, nós precisamos lembrar que a razão entre a viscosidade absoluta e a massa específica é a viscosidade cinemática. Então, temos que o número de Reynolds é igual à velocidade, que eu botei em V maiúsculo para não confundir com a viscosidade cinemática, vezes o diâmetro dividido pela viscosidade cinemática. Substituindo os nossos valores, nós vamos ter que o número de Reynolds é igual à velocidade, que nós já temos, vezes o diâmetro dividido pela viscosidade cinemática, que vai dar esse valor aqui aproximado, que eu vou aproximar como sendo 5 vezes 10 elevado à quarta, e vocês vão entender por quê. Bom, aqui nós temos o diagrama de Moody, que nós vamos utilizar para determinar o fator de atrito. Como que nós vamos utilizar? Vocês perceberem, o diagrama está em escala logarítmica. Aqui embaixo nós temos o número de Reynolds. Em alguns diagramas ele aparece em cima, então vocês têm que tomar cuidado com o diagrama que estão utilizando. No lado direito nós temos as linhas para a rugosidade relativa. No caso desse diagrama é epsilon sobre d. Porém tem diagramas que essa relação vai aparecer invertida, como sendo d sobre epsilon. Então vocês precisam conhecer o diagrama que vocês estão utilizando para não acontecer nenhum tipo de erro devido a isso. E finalmente o que nós queremos determinar, no lado esquerdo do diagrama, nós temos o fator de atrito. Bom, como é que vai funcionar então a determinação? Bom, nós calculamos o nosso número de Reynolds, nós conhecemos, e nós aproximamos ele como sendo 5 vezes 10 na quarta. Então, olhando aqui no diagrama de Moody, ele vai estar mais ou menos nessa região aqui. Vamos localizar o 5 vezes 10 à quarta, que será nessa linha aqui. Além disso, nós vamos ter que localizar a curva para a nossa rugosidade relativa,
que foi aproximadamente esse valor aqui. Bom, o que nós vamos fazer agora? Nós temos que encontrar a interseção entre a curva da rugosidade relativa e a linha do nosso número de Reynolds. Percebam que a linha da nossa rugosidade relativa é essa aqui. E conforme o número de Reynolds vai diminuindo, ela vai se tornando curva. Se vocês puderem olhar com calma, ou quiserem pausar o vídeo, olhar o diagrama de vocês, vão perceber que a interseção entre esse número de Reynolds e essa linha se dá mais ou menos aqui. Bom, encontrada essa interseção, agora nós vamos rebater com uma linha reta para a esquerda no diagrama para determinarmos nosso fator de atrito, que eu indiquei por essa linha verde. Bom, então nós determinamos que o nosso fator de atrito é igual a 0,021. Agora nós já conhecemos todos os parâmetros necessários para determinar a perda de carga, então basta substituir na fórmula. A perda de carga é igual ao fator de atrito vezes L, que é o comprimento da tubulação, sobre o diâmetro, vezes a velocidade ao quadrado, sobre 2 vezes a constante da gravidade. E a perda de carga para cada 1.000 metros de tubulação é equivalente a 3,3 metros. Bom, então vamos lá para nosso segundo problema. Novamente, eu recomendo que vocês pausem o vídeo para ler o enunciado com calma. Basicamente, ele quer que nós calculemos a vazão de água em um conduto de ferro. Ele nos deu a distância entre dois manômetros, bem como a leitura de pressão entre eles. E também nós temos alguns dados, como sendo o diâmetro do tubo, a viscosidade do fluido, o seu peso e a rugosidade da tubulação. Bom, lembrando novamente que o que nós desejamos no final é determinar a vazão nesse conduto. Bom, aqui primeiramente nós temos a fórmula da perda de carga distribuída, que vocês viram no exercício anterior, como sendo o fator de atrito vezes o comprimento de tubulação vezes a velocidade ao quadrado sobre o diâmetro vezes 2 vezes a gravidade. Talvez no primeiro momento não seja tão intuitivo ou vocês não tenham conseguido notar que a perda de carga já foi dada no nosso problema. Como assim? Bom, nós temos aquela relação da manometria que a diferença de pressão é igual a ρg vezes H. Ou também a variação de pressão sobre o peso do fluido tem unidade de H, que seria uma unidade de comprimento. Então, nós podemos calcular a perda de carga dessa forma. Como nós temos a variação de pressão entre os dois manômetros e nós conhecemos o peso do fluido, nós podemos assim determinar a perda de carga nesse trecho. Além disso, outra fórmula que vai ser muito importante para a gente vai ser a do número de Reynolds, que nós já vimos anteriormente. E o que nós vamos fazer? Nós vamos manipular essa fórmula algebricamente para que a gente possa ter uma relação para a velocidade, já que como nós precisamos determinar a vazão, nós vamos precisar de uma relação para a velocidade para poder substituir nessa fórmula da perda de carga. Bom, realizando essas manipulações, nós vamos ter essa expressão para a velocidade, que nós vamos substituir aqui. Bom, aqui nós já temos a expressão para a velocidade substituída daquela relação com o número de Reynolds. Então temos o quê? A perda de carga é igual ao fator de atrito vezes o comprimento da tubulação sobre o diâmetro vezes 2 vezes a gravidade vezes essa expressão aqui que nós substituímos para a velocidade. Bom, o que nós vamos fazer em seguida? Nós vamos isolar o produto entre o fator de atrito e o quadrado do número de Reynolds. Percebam que desse lado esquerdo todos os dados são conhecidos, porque a perda de carga nós já conhecemos, ela vai ser determinada a partir da diferença de pressão e o peso do fluido, o diâmetro é conhecido, a constante da gravidade é conhecida, o comprimento da tubulação é conhecido e a viscosidade cinemática também é conhecida, já que ela foi dada no enunciado. Em seguida, o que nós vamos fazer? Nós temos que determinar o fator de atrito. E para fazer isso, tem basicamente dois métodos. Um é o método gráfico, que eu acho talvez um pouco menos intuitivo, e outro através de uma equação. Bom, primeiramente nós vamos visualizar como seria através do método gráfico. Bom, nós temos aqui o nosso diagrama de Moody, e o que acontece? Voltando lá nessa equação, vocês podem perceber que nós temos
um valor conhecido, que é constante, esse todo lado aqui é constante, mas nós não conhecemos nem Reynolds, nem o fator de atrito. O que nós vamos fazer? Nós vamos chutar dois fatores de atrito, calcular o número de Reynolds para esses fatores de atrito e esboçar dois pontos no gráfico. O que vai acontecer? Nós vamos usar os valores do fator de atrito, passar para o outro lado dividindo e tirar a raiz quadrada, e com isso nós vamos ter o número de Reynolds. No meu caso aqui, o que eu fiz? Eu estou vendo que a escala do meu fator de atrito vai de 0,008 até 0,10. Eu vou escolher esses valores para fator de atrito porque que acontece? Eu sei que escolhendo esses dois valores, necessariamente os pontos correspondentes vão estar na escala do meu gráfico. Vocês também poderiam fazer esses pontos chutando o valor dos números de Reynolds ao invés do fator de atrito. E aí, chutando o número de Reynolds, vocês calculariam o fator de atrito e traçariam esses pontos. Porém, o risco que vocês correm é que os valores para os fatores de atrito que vocês calculam não estejam dentro da escala do gráfico de vocês, ou do diagrama de vocês. E isso pode dificultar um pouco na hora de esboçar a reta. Bom, então o que eu fiz? Eu substituí os dois valores para o fator de atrito, esse de 0,008 naquela fórmula, e esse de 0,10, e calculei os números de Reynolds. Para 0,10, deu um Reynolds de aproximadamente 140 mil, que eu marquei aqui. E para o fator de atrito de 0,008, deu um valor de aproximadamente 500 mil no número de Reynolds. O que nós vamos fazer agora? Com esses dois pontos marcados no gráfico, nós vamos traçar uma reta entre eles, que é essa reta azul. E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos procurar o ponto onde a curva da nossa rugosidade relativa vai interceptar essa reta que nós traçamos. Lembrando que a nossa rugosidade relativa é de aproximadamente 0,002. Bom, é o mesmo esquema que nós fizemos no primeiro exercício. Nós procuramos onde essa curva intercepta essa reta que nós traçamos. E em seguida, nós vamos rebater para a esquerda do gráfico com uma linha. Bom, aqui nós vamos obter um fator de atrito de 0,024. O segundo método é utilizando uma equação. Essa equação aqui que vocês estão vendo é a equação de Colebrook. Uma ressalva que eu faço é que ela serve para determinar o fator de atrito para escoamento em regime turbulento. Caso o escoamento fosse em regime laminar, você utilizaria uma fórmula bem mais simples, que é aquela F é igual a 64 sobre Reynolds. Porém, aqui nós vamos assumir que o nosso escoamento é em regime turbulento. Bom, uma segunda ressalva que eu preciso fazer é que esse logaritmo aqui é em base 10, não é logaritmo natural. Então, quando vocês utilizarem na calculadora, certifique-se que esse logaritmo calculado, ou no computador que seja em base 10. Bom, a uma primeira vista, essa fórmula ela pode ser meio intimidadora, mas eu particularmente gosto mais de usar porque no diagrama de Moody, às vezes nós vamos ter que aproximar o ponto, ou às vezes a gente não olha muito bem a linha, a gente tem que fazer uma certa aproximação, então isso pode dar um pouco mais de... tirar um pouco a precisão na hora de olhar o fator de atrito. Bom, o que nós vamos fazer? Nós temos aquela relação entre esse lado aqui esquerdo, que é constante, o fator de atrito e o número de Reynolds ao quadrado. Percebam que aqui na nossa fórmula nós temos o número de Reynolds vezes a raiz do fator de atrito. E percebam também que se nós tirarmos a raiz quadrada dos dois lados dessa equação, nós vamos ter justamente esse termo aqui. Então, como nós já conhecemos todos esses valores, basta a gente calcular e substituir nesse termo aqui. Bom, a gente vai precisar da perda de carga para substituir nessa fórmula, né? Lembrando que a perda de carga vai ser dada pela diferença de pressão entre os dois pontos sobre o peso do fluido. Se vocês calcularem, vai dar esse valor aqui.
E como eu falei, eu prefiro utilizar em unidades SI. E vamos perceber que a perda de carga equivale a 0,5 metros. Substituindo todos os valores nessa relação, nós vamos ter isso aqui. E por fim, vamos ter que o produto entre o fator de atrito e o número de Reynolds ao quadrado é igual a 2 vezes 10 à nona. Percebam que é um valor bem alto. Bom, agora nós substituímos todos os valores conhecidos naquela fórmula da equação de Colebrook. Aqui nós temos a razão entre a rugosidade e o diâmetro do tubo. Aqui nós temos uma constante da própria equação e outra constante. E aqui nós temos o número de Reynolds vezes a raiz do fator de atrito. E aí nós encontramos o seguinte, que 1 sobre a raiz do fator de atrito é aproximadamente 6,2428. Eu digo aproximadamente porque quando eu fiz na calculadora ela deu vários dígitos a mais, mas... Bom, realizando uma manipulação algébrica, nós chegamos que o fator de atrito é igual a 0,026, que também é um número um pouco distante do número mais exato, porque, como eu falei, eu realizei algumas aproximações na hora de substituir a calculadora. Mas se vocês puderem utilizar um computador, uma calculadora, sem realizar aproximações, utilizando só os valores inteiros que a calculadora dá, vai ser um valor mais preciso. Percebam também que lá, olhando no diagrama de Moody, a gente tinha obtido um fator de atrito menor, que era o quê? 0,024. Aqui, com a equação de Colebrook, nós encontramos um valor um pouco maior. Por quê? Porque, como eu falei, lá no diagrama de Moody, você nem sempre vai ter uma curva que seja de um valor exatamente igual a dessa rugosidade relativa, por exemplo. Ou você talvez não marca o número de Reynolds muito bem no seu gráfico. Então você vai ter esses erros, até de observação mesmo. Mas enfim, dando continuidade. Nós encontramos aqui o fator de atrito. Nós vamos substituir aqui como sendo 0,026. E aí depois a gente vai encontrar o número de Reynolds. Bom, determinado o número de Reynolds, nós voltamos naquela relação para determinar a velocidade. Bom, agora basta substituir todos os valores que a gente já conhece. E nós chegamos ao valor que a velocidade do escoamento equivale a 1,94 metros por segundo. Bom, a vazão, nós temos essa relação, que é o produto da velocidade com a área de seção transversal do tubo. Como nós já conhecemos todos esses valores, agora nós somos capazes de determinar a vazão, que vai ser como sendo 15,23 litros por segundo. Bom, pessoal, por esse vídeo é isso. A gente ainda vai ter mais um vídeo com exercícios. Espero que vocês tenham gostado e possam ter esclarecido algumas dúvidas. E até a próxima.